Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Nesse vídeo eu vou falar sobre o esquema de Sérgio Machado, que é o esquema que deu origem ao nosso documentário Sérgio Machado. Estamos aqui na parte 2, eu vou disponibilizando os links para vocês conforme os vídeos vão sendo feitos, para que vocês possam entender todo o esquema. Apesar de ser baseado no esquema do Sérgio Machado, esse esquema de corrupção com certeza vale para todas as empreiteiras atuantes no Brasil. Também vai servir de respaldo para outros países aí que provavelmente têm o mesmo sistema de corrupção na política e na economia. Pois bem, aqui no nosso exemplo nós vamos mostrar que vamos pegar o caso aí do Sérgio Machado e mostrar como o sistema de corrupção funciona a nível de governo, seja governo federal, governo estadual, governo municipal ou qualquer outro tipo de governo que você imaginar. Nós temos o exemplo aqui, vamos primeiro identificar as partes. Aqui nós temos uma estatal, que nesse caso aqui está o exemplo da Transpetro. Poderia ser Furnas, poderia ser Eletrobras aí no Brasil, poderia ser qualquer outra estatal, né, que você conhece. Então nós temos uma estatal aqui, um grupo de políticos ligados a um determinado partido que é chefe da pasta a qual pertence essa empresa. Por exemplo, a Transpetro pertence ao Ministério de Minas e Energia, que nesse caso aqui do Sérgio Machado, os políticos estão ligados à cúpula do PMDB. Então o PMDB tem o ministério para eles, Minas e Energia, e daí ele indica, o que ele faz? Ele indica o presidente dessa empresa. E aí começa a jogada. O presidente aqui é indicado pelos políticos. Correto? E ao ser indicado, ele vai ficar devendo o quê? Devendo favores. Bom, vamos identificar mais uma outra parte, que são as empreiteiras. Essas estatais, muitas vezes, precisam de determinados serviços de empresas especializadas. Então, como se trata de uma estatal, para que possam prestar o serviço, que normalmente são milhões e milhões aí de dólares, de reais, enfim, de outras coisas, é feito um processo de licitação ou um processo de disputa qualquer. Pode ser que não seja uma licitação, mas exija uma disputa. Tem que ser transparente, tem que ser claro para que todos tenham a mesma chance de participar. E daí entram as empreiteiras, as grandes empreiteiras. Eu não estou dizendo aqui nesse vídeo que exatamente essas empreiteiras aqui fizeram parte do esquema aqui da Transpetro. Algumas delas sim, mas eu não tenho certeza se todas elas. Tá? Aqui a gente tem grandes empreiteiras do Brasil, a gente não sabe se todas elas. No vídeo que deu a origem a esse esquema aqui, esse desenho, ele está falando em 12 fornecedores da Transpetro, que no caso aqui é o Sérgio Machado, fala em 12 fornecedores. Vamos então, eu vou fazer a indicação aqui de qual foi o vídeo que deu origem a esse desenho que eu fiz aí no PowerPoint. Tá? É esse vídeo aqui, do dia 16 de junho de 2016, portanto de ontem, onde o Machado reitera que Temer pediu doação para Chalita em 2012. Ou seja, você pode analisar a veracidade e se está correto ou não aquele desenho que eu fiz, baseado no vídeo que você vê aqui publicado pela Rede Globo. Depois, lá na frente, a gente também vai ver o papel das grandes mídias brasileiras todo esse esquema de corrupção. Vai pegar para todo mundo, pode ter certeza. Só que diferente de investigações sigilosas, aqui é tudo aberto. Você vai poder compartilhar, vai fazer o que você quiser. O que motivou a criação desse vídeo aqui da Globo é justamente a delação premiada do Sérgio Machado, que está também aqui à disposição de vocês. Eu recomendo que vocês baixem. Aqui nessa delação, no volume 1, tem 246 páginas. Mas baixem, isso aqui é um documento bastante interessante, onde o Sérgio Machado conta tudo o que ele fez. Tudo bem? Então baixe. Tem a parte 1 e tem a parte 2. Eu vou deixar aqui todos os dois. A parte 2 aqui, o volume 2, tem 131 páginas. Então baixem isso. Pode ser que no futuro, sei lá, alguém resolva decretar sigilo. Isso daí tem que ser retirado de tudo que é mídia. Então, para se precaver, baixem isso. Agora vamos entender ainda com poucos números como é que funcionava esse esquema aqui, o esquema do Sérgio Machado.
Primeiro, nós temos a seguinte situação. Já identificamos todas as partes, né, que são os políticos, a estatal, o presidente da estatal e as empreiteiras. Então, nós temos os políticos são indicados para ministérios. Por exemplo, no governo, já no governo do PT, quando o PT fez uma parceria, uma aliança aí com o PMDB, o PMDB disse, então, beleza, eu vou fazer uma aliança, eu vou aprovar as tuas medidas, as que vocês pretenderem fazer aí no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, vou aprovar tudo. Só que eu quero o Ministério A, B, C e D. Nesse exemplo aqui, nós vamos nos limitar ao Ministério de Minas e Energia, mas nós sabemos que no governo Lula, o PMDB teve vários ministérios. E isso fica alternando, tá, pessoal? Tem um político aí lá que é chefe do ministério, no caso aqui, nosso aqui do Ministério de Minas e Energia, era o Edson Lobão. Então, se o ministro não correspondesse lá à jogada e não participasse lá da panelinha, então trocava de ministro. Quem indicava o próximo ministro? Mesmo partido que estava antes, que nesse caso aqui era o PMDB. Portanto, vai sobrar também para o PT lá na frente, né? Porque o PT disse que não sabia desse esquema de corrupção, principalmente aí na figura do Lula. Na verdade, o que eu vejo? O Lula fez muita coisa pelo Brasil, ajudou bastante a desenvolver, mas como a gente vive num país democrático e você só governa com a maioria, ele precisou fazer uma aliança com o PMDB. Aí você já vai começar a xingar o Lula. Ah, o Lula é safado, o Lula é isso, aquilo, outro. Só que quem colocou o PMDB como grande partido no Brasil foi o povo. Então tem que chamar o povo de safado. E se a gente parar de hipocrisia e entender isso, você vai entender a gravidade da coisa. Não é tão simples matar o Lula e achar que resolveu o problema, porque o povo continua elegendo os políticos que estão lá, que fizeram todo esse processo de corrupção, que criaram tudo isso aqui. Também tem responsabilidade. Como eu falei para vocês, a gente vai parar com a hipocrisia aqui e vamos falar a verdade. Correto? Pois bem, o Lula, o PT, teve que governar com o PMDB, poderia também ter se juntado com o PSDB, só que aí não dava para ganhar a maioria. Com o PMDB, um só partido ele já resolvia, já tinha maioria, então não precisava mais se aliar com ninguém. Então, imaginem só, mesmo que o PT fosse honesto, que eu não acredito que o PT era completamente honesto, tem muita gente bem intencionada no PT, mas não é assim que o partido é o partido de Santos. Mas mesmo que fosse, digamos que fosse um partido de Santos, elegemos um partido de Santos, PS, partido de Santos. E daí quando chega lá, você coloca ele num sistema de democracia. Aí o partido lá vai olhar, o presidente vai olhar para um lado e depois vai dizer, pô, a gente vamos querer fazer alguma coisa, mas nós não temos a maioria. Nós vamos ter que se aliar a alguém, porque o pessoal lá que a gente está olhando, lá o Congresso eleito pelo povo brasileiro, ou pelo povo de Portugal, de Angola, de quem quer que seja, aqui nesse caso pelo povo brasileiro, tem um monte de corrupto lá dentro. Tem José Sarney, tem Renan Calheiros que estão sendo denunciados aqui, é por isso que eu estou falando neles. Em outro vídeo eu vou falar de Aécio, vou falar dessa turma toda. Mas aqui tem Renan Calheiros, tem Romero Jucá, que são já processados em diversos casos aí de corrupção, né? E o povo elegeu, colocou ele lá de novo. Então o presidente olha para lá e diz, rapaz, eu vou ter que governar com aquela turma ali. E agora? Porque é democracia, não é ditadura. Então se for ditadura, dava uma cacetada neles e fazia e continuaria meu processo de santidade aqui. Mas não, eu vou ter que me juntar com os caras. Vou ter que governar. Aí eu tenho a opção, eu pego logo o partido maior e só me alio com um, ou junto um monte de pequenos para ganhar até chegar na maioria. Bom, o Lula, né, decidiu se juntar aí com o PMDB. Na época, a união do PT com o PMDB foi um escândalo, mas isso é tema para um próximo vídeo. Essa aliança aqui do PMDB e PT eu vou falar num próximo vídeo, que eu vou falar aqui para vocês, já estou montando, mas ainda não está pronto. Mas o fato é que você precisa entender, os políticos aqui que indicaram o Sérgio Machado, que está na figura aqui de presidente, foram os políticos do PMDB que tinha aliança com o PT. Então eles indicaram. Quando o cara entra aqui na presidência, indicado por eles, ele fica devendo o quê? Devendo favor. Pô, você agora virou presidente da Transpetro, então você ganha tanto por mês? Pera lá, que você vai ter que retornar isso aqui pra gente. E é esse caminho aqui de volta para os políticos.
O Sérgio Machado, ele conta no vídeo lá, aquele vídeo da Globo, que eu já coloquei o link para vocês na descrição desse vídeo, que ele criou, ele teve uma engenharia, inclusive o próprio vídeo lá fala que ele criou uma espécie de máquina de corrupção. Então ele criou um fundo de distribuição de propina. E daí, nesse fundo de distribuição de propina, todo mês ele dava para os políticos. Quem? Imagine quais são os políticos. Justamente os políticos que indicaram ele para a presidência da estatal. E aí ele retorna o favor. Por exemplo, Renan Calheiros indicou ele para presidente, então beleza, vou desviar aqui uma quantidade de dinheiro aqui para o Renan Calheiros para pagar o favor. Só que esse pagamento de favor nunca acaba. Uma outra coisa importante que você tem que entender é que esse pagamento de favor, isso é diretamente dinheiro do povo. Esse dinheiro poderia estar nos hospitais, poderia estar nas escolas e tudo mais. Não, está pagando propina. Entenderam? Então, aqui tem essa ligação aqui. Agora vamos entender a ligação da estatal com as empreiteiras. A estatal, ela, por exemplo, a Transpetro, ela é transportadora aí de combustível para a Petrobras e ela também comercializa, importa e exporta gás e outros tipos de combustível. Então, ela não constrói, por exemplo, precisa construir um galpão para receber combustível e assim assado. Então, ela lança um processo aí de licitação, concorrência pública ou sei lá o quê. E daí, essas empresas, essas 12 empresas aqui fornecedores da Transpetro, 12 porque o Sérgio Machado falava, eles vão concorrer ao processo. Na hora que eles vão concorrer ao processo, eles sabem, por exemplo, que Queiroz Galvão está concorrendo com Odebrecht. E aí eles sabem, bom, o Sérgio Machado está lá, eu vou oferecer tanto para ele. Aí chega Queiroz Galvão e diz, rapaz, quanto a Odebrecht ofereceu para ti? Não, ofereceu tanto. E tu vai falar, não, eu dou tanto. Aí ele dá mais. Só que isso não sai de graça, né, pessoal? De onde vem o dinheiro? Bom, digamos que a Queiroz Galvão ganha, que é o caso que ele cita aí para o Agripino Maia, que a Queiroz Galvão ganhou um determinado serviço lá. Ganhou. Significa que o Sérgio Machado tem que fazer o seguinte, para fazer o serviço, a Queiroz Galvão diz, olha, vai custar 10 milhões de reais. Aí o presidente aqui, o Sérgio Machado, diz pro Renan lá, Calheiros, o Sarney, sei lá quem, ele diz, olha, eu vou poder te dar desse serviço aí 12 milhões. Ou seja, o projeto final tem que sair com preço de 12 milhões, porque 10 milhões é o serviço da Queiroz Galvão. E os 2 milhões seguintes vão para aqui para a mão do político. Se ele indicar mais alguém, ele tem que colocar 2 milhões para ti, 3, e aí o preço do serviço aqui vai aumentando. Ou seja, o serviço era só de 10 milhões. Mas a Transpetro precisa pagar os 12, 13, 15 milhões para que uma parte vá para Queiroz Galvão e a outra parte vá para o político. Quem paga a Transpetro? O povo brasileiro. Então você pagou aqui nesse processo 5 milhões. Entendeu isso aqui? O povo brasileiro paga a propina para esses políticos. Os políticos pegam o dinheiro da propina, se elegem, iludindo o povo brasileiro. Pega o dinheiro da própria propina, ilude o povo e se elege novamente. E esse ciclo aqui nunca acaba. Isso está sendo mostrado aqui no esquema do Sérgio Machado. Mas isso acontece em quase todas, se não todas as estatais do Brasil. Pasmem, OAS, Furnas, esse esquema lá do Eduardo Cunha, daquele processo todo lá, isso também acontece dessa forma. No caso de Furnas, envolvendo o Eduardo Cunha, é até mais grave. Aqui o Sérgio Machado criou um fundo de distribuição, mas ele não tinha ligação política. No caso de Furnas, o Cunha, ele era presidente da Câmara dos Deputados. Tinha coisa que ele esbarrava, por exemplo. O Sérgio Machado conta que teve um determinado momento que ele precisava alterar o limite de endividamento da Transpetro. E isso teria que ser uma coisa que fosse aprovada na Câmara dos Deputados. Aí o que ele faz? Ele procura lá o deputado fulano de tal para ele criar uma emenda, e aí essa emenda vai para lá, para a Câmara, aí o pessoal já está sabendo, a Câmara, a emenda lá da Transpetro, tem que aumentar, beleza, tá, vai, volta, todo mundo aprova o negócio. E aí a empresa pode gastar mais. Falando em gastar mais, vocês lembram que o Michel Temer colocou na Câmara aí para votar, né, o endividamento brasileiro que pode ir até 170 bilhões de reais?
Pois é, muita gente aprovou isso. Inclusive, canais aí de direita aproveitaram para dizer assim, olha o tamanho do rombo que a Dilma deixou, olha aí agora que a gente está conhecendo. Mas não, na verdade, aumentou o tamanho do rombo que é para poder essas empresas gastarem mais. E aí o dinheiro correr mais rapidamente para esses políticos. As chances disso ser assim é muito grande, pessoal. E aí aparece essa mídia que está também metida nesse rolo, precisa dar apoio. A mídia não pode abrir, escancarar como eu estou fazendo aqui, porque parte desse dinheiro aqui também paga, por exemplo, campanhas de propaganda em sites públicos. Vamos dar uma olhada nisso? Você tem aqui algumas notícias aqui da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: governo troca investimento de 100 milhões na Eletrobras por publicidade. Então pegou esses 100 milhões que era para investir na Eletrobras e jogou então para a publicidade. Essa notícia é do dia 24 de abril de 2016. Portanto, o próprio governo da Dilma Rousseff pegou, ela ia gastar o quê? O presidente Dilma enviou ao Congresso medida provisória alterando o orçamento para poder gastar mais 100 milhões em publicidade na presidência da República. Essa publicidade, ela vai para onde? Ela fica lá no meio da revista Veja, ela vai lá para a Globo, ela vai para o Estadão, enfim. A mídia também ela participa desse processo. Então eles não podem escancarar completamente. Diferente aqui da gente. Correto? A gente não está nem aí, nós não estamos recebendo dinheiro de ninguém desse pessoal aí. Então vamos sentar a lenha. Mesmo não dá para participar de um processo desse. Se você quer criar uma coisa diferente, como é que você vai participar do negócio? Não dá. Então vamos botar para lascar aqui, a gente tem que ser diferente. Aqui acontece a mudança. Então, pois bem, tem esse fundo aqui, né? No caso do Eduardo Cunha, ele pagava, parte ia para a mídia, e daí ele também distribuía isso na Câmara. Com esse dinheiro aqui que o Cunha levantou, por exemplo, ele pagou a campanha política de muita gente. Certo? Então, temos aqui o resumo, que são os políticos, o presidente, a estatal, as empreiteiras, o fundo de propina, fazendo o resumo geral desse vídeo. Os políticos são indicados para os ministérios, cargos das estatais são indicados por políticos, que no caso aqui desse Ministério de Minas e Energia, nós temos empresas como Petrobras, Transpetro, Furnas, Eletrobras e assim por diante. Então o PMDB indicou todo esse povo aqui. Lembra que o caso lá do Eduardo Cunha envolvia aqui o pessoal de Furnas? Furnas também, na hora que for levantar aquilo lá, como, por exemplo, se pega o presidente lá de Furnas, bota o cara, aperta o cara aqui para fazer delação premiada, você não tem ideia da quantidade de coisa que vai aparecer. No mínimo, a mesma quantidade da Transpetro. No mínimo, mas no mínimo. É porque Furnas também envolve a galera do PSDB. Aqui na Transpetro é só o pessoal do PMDB. Só que vão apertar a cúpula do PMDB. E aí o bicho vai pegar e a gente está acompanhando. Bom, os indicados ficam devendo os favores, como eu falei, e o fundo de distribuição de propina, parte dessa propina aqui era distribuída mensalmente, como o Sérgio Machado fala aí no caso do Renan Calheiros. Inclusive o Edson Lobão ficou meio enciumado, eu que sou o ministro daqui da Energia, o Renan Calheiros está ganhando mais do que eu, como é que negócio é esse, eu mereço mais coisas. O Jader Barbalho também ficava lá puto, pô, eu também quero esse dinheiro todo aí, está sendo distribuído, estou sabendo e tal. E aí ele ficava, né, o Sérgio Machado ficava naquele aperreio lá para pegar mais dinheiro aqui das empreiteiras. Aí ele desviava, que ele dizia, olha, eu vou fazer com a Odebrecht, com a OAS Empreendimentos, com a Andrade Gutierrez, e aí eu vou ver quanto eu junto lá para abastecer esse poço aqui de corrupção que são esses políticos que se apoderaram dessa estatal aqui. Inclusive no vídeo o Sérgio Machado fala que esses políticos eles funcionam como se fossem sócios da estatal, né? Porque eles se tornam verdadeiros chefes, eles que mandam no que está acontecendo lá dentro. Isso abre discussão aqui também para um outro vídeo que nós vamos falar também sobre a questão da privatização dessas empresas, né? Eu não concordo plenamente com a privatização. Entendo, a crítica é válida que as estatais elas funcionam como cabide de emprego e processo de corrupção e amamenta aí toda essa turma que vive de fato de corrupção no governo. Isso é histórico. O que eu sou contra em relação à privatização é que para criar uma estatal, o motivo de criação de uma estatal é a falta de investimento privado num determinado setor. Por exemplo, o petróleo.
petróleo. Estava lá, ninguém queria saber dele, o pessoal dizia, rapaz, eu não sei não, esse negócio aí não vai dar dinheiro não. Aí ninguém investe. Aí vai lá o governo e pega o dinheiro do contribuinte e coloca lá e cria a estatal. Ao criar a estatal, aí sim, isso é uma coisa do povo. O lucro dessa empresa deveria ser do povo. Daí ele investe em pesquisa e desenvolve e transforma aquela Petrobras que era pequenininha, transforma em uma grande empresa. Aí vem o setor privado e diz, agora eu quero. Agora eu quero, mas quero pagar bem pouquinho. Quer dizer, o governo investe tipo 1 bilhão e o engraçadinho quer comprar por... Não, o governo investe, digamos, a empresa chega a valer 93 bilhões, aí o engraçadinho quer comprar por 3 bilhões. E aí, para entender esse processo todo, eu vou linkar aqui um outro vídeo nosso aqui também, para você entender como isso funciona. Esse 93 bilhões, por que eu falei 93? Porque é o valor que a Vale do Rio Doce foi vendida. Aliás, o valor que ela valia, 93 bilhões. Mas vendida ela foi por 3, com o dinheiro do BNDES, ou seja, ela mesma se pagou, o engraçadinho virou dono. Para que possa reduzir uma estatal do preço de 93 bilhões de reais para 3 bilhões, imagina a quantidade de corrupção que envolve e que deu autoria aí ao livro da privataria tucana, que isso daí já aconteceu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Só que quando era o governo do Fernando Henrique Cardoso, existia lá um engavetador geral da República. O que ele fez? Colocou isso tudo, não deixou investigar nada. Então a gente não sabe. Hoje em dia a gente tem internet, a gente vai desvendar aos pouquinhos. Você vai ver que esse documentário aqui ele vai chegar em diversas outras coisas. Mas nós vamos ter que dar um jeito de interligar isso tudo. Talvez mesmo a melhor solução seja um blog. Vamos ver como essa coisa vai se desenvolver. Bom, pessoal, vou chegando aqui então ao fim desse vídeo. E aí, repito a vocês, o canal Notícias Comentadas é um canal sem censura. Você pode e deve deixar sua opinião. Compartilhe também esse vídeo para que a gente comece a fazer a mudança no nosso país. Se você achar que algo possa ser melhorado nesse vídeo, nas coisas que eu falei, fique à vontade para fazer também o seu próprio vídeo, o seu próprio canal e assim por diante, ou mesmo mandar sugestões, né, para que a gente possa então melhorar os nossos vídeos. Nosso próximo vídeo será então sobre esse esquema específico aqui do Sérgio Machado, e esse daqui, quem colocou o Sérgio Machado, a gente vai falar explicitamente sobre o processo que aconteceu na Transpetro. Tá? Esse vídeo aqui ele foi mais geral, para que você entenda que nas outras estatais isso aqui também acontece. Correto? No próximo vídeo nós vamos falar exatamente como aconteceu na Transpetro. Pode ser também que a gente aproveite o embalo, a inspiração e mostre também outras estatais, caso a gente encontre. Mas é muita coisa para ser pesquisado. Tudo bem? Um grande abraço então, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.